Olá pessoal, boa noite, paz seja com todos. Nós estamos aqui transmitindo a nossa escola de sabedoria. Hoje aqui do carro, porque devido a condições trabalhistas de hoje estou na estrada, então não consigo estar na igreja para fazer a transmissão, mas iremos fazer daqui mesmo, ok? Na semana passada nós falamos um pouquinho sobre a decadência material e hoje nós vamos falar da retribuição na mesma espécie. O capítulo 2, o versículo 15 ao 17, fala o seguinte: ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com furor, até que fique bêbado para lhe contemplar a nudez, e beba bastante vergonha ao invés de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você, e muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras e seus habitantes. Esse versículo, ele fala exatamente o seguinte, sobre a questão de que muitas pessoas, elas se autopromovem às custas dos outros. Talvez, em algum momento da vida você já deva ter passado por isso, aonde você buscou a saída diante de uma situação de que alguém se promoveu nas suas costas, ou se promoveu por você, no seu lugar, ou se aproveitou de você. Então, Abacuque, ele estava indignado com tudo isso, e a maior indignação dele era que ele estava assustado porque ele temia pela glória de Deus. E ele se preocupava com o sucesso do pecador, porque aquelas pessoas estavam reinando, estavam tendo sucesso sobre toda aquela situação. E ele, angustiado com o fato de que os homens medíocres iriam se exaltar e orgulhar de vitórias sobre o povo de Deus. No entanto, cada ato pecaminoso traz para si o juízo, consequências, situações naturais da maldade que marcam a personalidade do pecador e dão forma às circunstâncias da vida que ainda tem pela frente. E aí ele ainda menciona que há necessidade de temer por Deus. Porém, os ídolos e todas as suas épocas e tudo que se foi falado de ídolos, eles são vazios e não servem para nada. Ou seja, aqui Abacuque, ele estava em um projeto muito grandioso, ele estava assustado porque ele viu que as pessoas estavam reinando, estavam tendo êxito sobre tudo aquilo que ele achava contra a palavra de Deus, e aquelas pessoas estavam tendo sucesso. Abacuque estava irado com tudo isso. Portanto, Deus deu a resposta, ok? Podemos verificar também que uma imagem feita com escultura ou um ídolo de metal, ou seja, qualquer outra circunstância de material que ele é feito, ele propaga mentiras, porque ele está fazendo alusão de uma coisa que mas não é, né? E aqueles que confiam em sua própria criação fazem e constroem ídolos incapazes de ter a saída para a sua realidade. Ou seja, aqueles que constroem esses ídolos não acreditam também nesses ídolos, né? E aí no versículo 2, no capítulo 2 de Abacuque, no versículo 18 ao 20, fala o seguinte, né? Os ídolos dos homens, sejam de madeira, sejam de pedra, sejam a riqueza, seja o sucesso, não oferece esperança alguma. Deus é juiz e está julgando os pecadores neste exato momento. Ou seja, toda a riqueza, os ídolos de pedra, de madeira, não importa do que eles foram feitos, nenhum deles traz esperança, né? Trazendo aqui para discorrendo esse texto, despertando que a pedra não tem vida, a matéria não tem vida,
Porém, o ídolo, ele gera uma orientação para os seus seguidores de que aquela matéria existente, ou pedra, ou madeira em si, pode trazer um resultado. Pode estar coberto de ouro, pode estar coberto de prata, mas não respira. E aí o que acontece? Se nós formos comparar a tudo isso, o fato de que Deus ele está no santo templo e diante dele fica em silêncio toda a terra, todo o povo tem que se calar diante de Deus. Então existe um paradoxo muito grande do fato de que as pessoas que constroem os seus ídolos, elas automaticamente a constroem, mas não acreditam, porque sabe que é uma matéria. Porém, Deus, ele é todo poderoso. E você vai falar, o que isso tem a ver com Abacuque? Tem tudo a ver com Abacuque. Porque o povo estava negligenciando a palavra de Deus, o povo estava fazendo para si ídolos, o povo estava fazendo para si situações pecaminosas, e o povo estava numa condição de querer tirar proveito sobre os outros. Por isso o tema desse tópico está concentrado em retribuição da mesma maneira. E eu quero concluir esse tópico dizendo o seguinte, que da mesma forma que, que as pessoas que geraram sucesso através de outros, se alguém gerou sucesso através de você, saiba que eles pagarão pela mesma maneira, serão retribuídos da mesma forma no qual outros também retribuirão, outros também farão sucesso através deles, outros também farão a mesma coisa. Ou seja, a lei da semente, né? A lei da semeadura, a lei da colheita. Não pode o homem plantar café e esperar que nasce jaca. Aliás, tem uma grande diferença do pé de uma jaca e de um pé de café. Então, significa que, da mesma forma que você plantou a injustiça contra outra pessoa, ou da mesma forma que você teve sucesso sobre outra pessoa, você também passará pela retribuição de mesma maneira. Então era isso que Abacuque estava relatando nesse capítulo, né? Fé pessoal, Abacuque 3. A resposta de Deus, no capítulo 2, satisfez o profeta. Abacuque começou a perceber que os maus de todas as épocas fazem escolhas que o conduzem para a própria queda. E a miséria, não importa a que altura se projetem, nunca estarão satisfeitos. Ou seja, aquele povo, Abacuque percebeu que o povo que estava sendo conduzido para as coisas más e tinham escolhido as coisas ruins, eles estavam sendo levados para as suas próprias quedas, para o seu próprio declínio, para o seu próprio insucesso, né? E não importa que a altura se projete, mas nunca serão satisfeitos. Teve um tópico que nós falamos sobre isso, de que eles nunca se satisfazem dos maus que realizam. Existem pessoas, irmãos, que nunca ficam satisfeitos da maldade que fazem, nunca ficam satisfeitos das coisas que fazem para obter riquezas. Haja vista, nós vemos a grande situação de corrupção que existe. As pessoas não ficam satisfeitas com as condições e com a situação que existe. Sempre essas pessoas, elas querem ter um pouquinho mais de sucesso, elas querem ter um pouquinho mais de glória, porém elas nunca estão satisfeitas. Então Abacuque aqui no capítulo 3, ele recebe a resposta de Deus, de que Deus haveria de dar um resultado para aquela condição existente naquele momento, ok? O capítulo 3, o versículo 2, fala o seguinte, ó: Senhor, ouvi da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, e fazem-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Está lá em Abacuque 3:2. Nesse instante, porém, Deus conduziu Abacuque a uma experiência assustadora. Retrocedeu o tempo com o profeta para que este testemunho de perspectiva divina
gerasse uma série de outros juízos causados pelo Deus Santo. A primeira imagem é a de Deus seguindo o seu povo a partir do Sinai, e depois lhe deu a lei, né? Isso nós podemos ver lá em Abacuque 3, 3 ao 6. Deus veio de Temã, o santo veio no monte Parã, sua glória cobriu os céus, e o seu louvor encheu a terra, e o seu resplendor era como a luz do sol, e raios lampejavam de sua mão, aonde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, e doenças terríveis seguiam seus passos. E ele parou, e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, e colinas antiquíssimas se desfizeram, e os caminhos deles são eternos. Em seguida, a cena mudou. Deus viu, Abacuque viu Deus chegando às tendas de Israel, armando com as armas nas proximidades de Midian, e o profeta viu os israelitas abraçando as mulheres e os ídolos daquela terra, e contemplou a terrível praga que Deus espalhou por todo o acampamento, bem como a agonia daqueles que estavam ali e experimentaram a fúria divina. Ou seja, Deus não deixou impune essa condição neste momento. Deus não deixou impune a situação que aquele povo passava, e Abacuque pôde ver com seus olhos as ruínas daquele povo. Aqui no versículo 7 ao 9, vi a aflição das terras de Cuxã, e tremiam as cortinas das tendas de Midian, e eram como os rios que estava irado. Senhor, era contra o riacho o seu furor? Foi contra o mar a tua fúria? E transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco e pedistes muitas flechas e fendeste a terra com os rios? Aí, depois dessa condição, Abacuque recebeu a visão panorâmica dos juízos cataclísmicos de Deus, desde o dilúvio e por toda a história do seu povo. Ou seja, Deus ele nunca vai deixar a sua glória se esmaecer sobre o furor do mal. Ou seja, Deus não será sucumbido pela maldade. Deus não será enquadrado na maldade do seu povo. Então, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo aí agora esse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte: independente de qual seja a situação, de qual seja a advergência que você esteja passando, independente de qual seja a situação que você passou, se você foi negligenciado por alguém, se alguém teve sucesso através de você, eu quero dizer para você que Deus ele está olhando para você, e você vai ver a ira de Deus se manifestar, porque a própria palavra está nos garantindo isso. Não é uma questão de vingança, entendeu? Então você precisa entender isso daí, entendeu? E logo mais a gente finaliza o próximo bloco. Valeu? Até mais!